Olá, empreendedores e empreendedoras, muito bom dia, muito boa quinta-feira, mais uma pílula intangível aqui com vocês. Quem fala aqui é o Renan, o seu mentor de negócios, e hoje o papo que eu separei para nós conversarmos é sobre gatilhos mentais. Pessoal, eu separei esse papo para a gente conversar porque é uma das coisas mais importantes para você conseguir evoluir o seu público, né, o seu potencial cliente a realmente um cliente e até mesmo vender mais para ele. Por que eu trouxe esse papo? Porque é importante os gatilhos mentais. Pessoal, cada dia mais a gente disputa mais no mercado, com mais players, com mais concorrentes, a atenção, o interesse e o desejo dos nossos potenciais clientes. Então é fundamental para o pequeno empreendedor conhecer de gatilhos mentais para que ele consiga, na hora que ele vai fazer uma proposta, fazer uma comunicação para o público dele, para o potencial cliente, ele consiga de fato construir algo com esse cliente, porque muitas vezes o que acontece é que ele nem tem a oportunidade, né, pessoal? Então, os gatilhos mentais, o que eles realmente fazem é tornar a sua comunicação mais persuasiva. Isso é importante na área dos negócios, mas você pode usar isso para a sua vida como um todo. Mas isso é importante para a área de negócios, porque se você não consegue ser persuasivo, muitas vezes você não vai ter nem a chance de entregar valor para o seu cliente. Esses dias eu até fiz uma postagem explicando justamente o que e como usar os gatilhos mentais, porque vender é sobre construir, entregar valor para a pessoa. Então quando você vende, você está entregando valor para alguém no formato da sua solução. Mas antes de você conseguir vender e entregar valor para essas pessoas, você tem que convencer elas de que você realmente pode entregar valor para elas, que aquilo é uma prioridade. E aí que entra os gatilhos mentais, que são ferramentas de comunicação, tá? Estruturas de comunicação que você vai colocar na sua fala, nos seus anúncios, nos seus produtos, na sua divulgação, tudo que você vai ter de contato com o seu cliente para mover ele, para fazer com que ele tome uma decisão a seu favor, tá? Pessoal, deixa eu só colocar aqui, fixar um comentário, tá? No Instagram. Pessoal, então o que os gatilhos mentais proporcionam? Justamente esse aumento de persuasão. E eu vou explicar para vocês o porquê que os gatilhos mentais funcionam. Você fala assim, Renan, mas o que é o gatilho mental, né? De onde ele surge? Pessoal, eu costumo falar, isso para mim é algo fantástico, eu escutei, eu não vou conseguir agora lembrar qual que é a referência, tá? Quem que falou essa frase, mas eu concordei muito. Na verdade foi uma pergunta, acho que foi o Marcelo Cortella, que ele ponderou o seguinte: nós somos animais racionais que sentem ou nós somos animais emotivos que pensam? E eu tendo a acreditar, por tudo que eu vejo, que nós somos animais emotivos que pensam. Então, os gatilhos mentais, boa parte deles justamente entende o que está abaixo da superfície do seu pensamento, de você como ser humano. Então ele vai trabalhar um coeficiente subconsciente e às vezes até mesmo consciente, mas ele constrói grande foco realmente no subconsciente. Esse subconsciente não é só algo tipo emotivo, mas tem uma lógica por trás. Então o primeiro pensamento os gatilhos mentais vão trabalhar justamente o que está abaixo da superfície. E como que a comunicação e como que o seu cérebro eles interagem com o mundo à sua volta. Então qual que é a ideia do gatilho mental, pessoal? Por que o gatilho mental, eu vou explicar para vocês por que ele é tão efetivo. O nosso cérebro é uma máquina, né? Nós somos máquinas, né? Nós somos seres que estão em constante evolução. E o nosso cérebro, desde os princípios, ele busca cada vez ser mais produtivo. E a produtividade para o cérebro é gastar menos energia. Então, nosso corpo ele tende a buscar gastar menos energia para atingir os objetivos. Então, quando você entende isso, você começa a conectar isso a gatilhos mentais. Por quê? Os gatilhos mentais é aquilo que o seu cérebro, consciente ou subconscientemente, busca para gastar menos energia e tomar decisões de maneira mais fácil. Ou seja, o nosso cérebro, pessoal, é preguiçoso, tá?
Por quê? Porque ele quer gastar menos energia, faz parte da sobrevivência. Então, nosso cérebro ele quer atingir os objetivos que você coloca para ele, mas de maneira a gastar a menor quantidade de energia possível. Então, os gatilhos mentais entendem esse comportamento e usam de ferramentas e estruturas de comunicação para conseguir dar isso para o cérebro da pessoa. Por isso que a gente fala que os gatilhos mentais são técnicas de persuasão. Porque a hora que você coloca um gatilho mental, o cérebro da pessoa que escuta ou vê, ele reconhece isso como algo que pode ser um atalho, pode ser um caminho mais fácil para ele tomar uma decisão. E é assim que o gatilho mental funciona. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente trabalha, vai decidir alguma coisa. O nosso cérebro tende a reconhecer emoções, certo? Então, quando você vê outra pessoa transbordando emoção em relação a alguma fala, o cérebro tende a reconhecer isso de uma maneira mais fácil. Então, quando o cérebro vê uma pessoa falando com felicidade, ele não precisa ficar só prestando atenção no que ela está falando, mas ele conecta a emoção da pessoa a um sentimento bom. Então, se você vê uma pessoa sorrindo e rindo, automaticamente você reconhece isso com mais facilidade e aquilo se torna mais agradável. Assim como você, quando vê uma pessoa brava, triste, você também reconhece isso e isso vai gerar repercussão no seu modo de agir. Então, quando a gente fala, por exemplo, de usar gatilhos de emoção, também tem um coeficiente lógico que tem a ver com o nosso cérebro, tá? Que tem a ver com o nosso comportamento social. E é isso que esses gatilhos mentais vão explorar. Beleza, pessoal? O que então são esses gatilhos mentais? Como eu falei, são ferramentas de comunicação. Mas como que você utiliza eles? Como que você faz para utilizá-los? Como que você pensa neles? Pessoal, nos cursos que eu dou, eu trabalho em mais de 45 gatilhos. Na verdade, 46 gatilhos mentais. Existem muitos mais, mas eu diria que desses 46, você conhecendo aí, utilizando muito bem 20 gatilhos, entre 15 e 20 gatilhos, você vai ter muito bem municiado, né? Porque é isso que os gatilhos mentais são armas para você conseguir persuadir. Então existe uma gama de gatilhos mentais, mas muitas pessoas, você mesmo, usa gatilhos mentais constantemente no seu dia a dia, mas muitas vezes você não consegue reconhecê-los. E qual que é a importância de você entender o que são e quais são os gatilhos mentais? Porque se você não sabe quais são e nem quando está usando, como você vai medir os seus resultados? Como você vai se propor a usar os gatilhos mentais da maneira correta? Então, quando a gente fala que os gatilhos mentais são ferramentas de comunicação que você já utiliza de algumas formas na sua vida social, pessoal ou de trabalho, nas vendas, não quer dizer que só por isso você não tenha que buscar conhecê-los. Porque quando você reconhece eles, fica muito mais simples você utilizá-los. Porque cada gatilho mental vai ter um objetivo específico. Então vamos lá. Objetivos dos gatilhos mentais, pessoal. Os gatilhos mentais, eles servem nos negócios, tá? Para que você consiga evoluir o público até o ponto dele comprar. E qual que é o grande lance que a gente tem que entender sobre isso? É entender que vender não é uma ação pontual. Vender é um processo. Qual que é o processo que a gente entende de venda, a qual os gatilhos mentais vão te ajudar? No funil de venda. O que é o funil de venda? É o processo onde você capta a atenção dos seus potenciais clientes e você vai evoluindo o interesse e o desejo deles até que eles tomem a ação de comprar de você. Isso é um funil de venda, pessoal. Então os gatilhos mentais eles vão trabalhar justamente para você conseguir mover decisões desse seu prospecto até que ele chegue a comprar. E outras depois no pós-venda também funcionam, mas no funil de venda é justamente para isso. Ou seja, existem gatilhos mentais para você atrair a atenção dos seus clientes. Por exemplo, gatilho mental da surpresa, gatilho mental da polêmica, gatilho mental da similaridade também funciona para atrair a atenção dos seus prospectos. Tá? Então você utiliza esses gatilhos no começo para você atrair a atenção, captar a atenção. Por que é importante? A gente está disputando cada vez mais por atenção no mercado. Tá? Então, quanto mais você souber utilizar gatilhos para atrair e captar a atenção dos seus prospectos, melhor vai ser para você em relação à sua concorrência. Então, quando você usa gatilhos mentais para atrair a atenção do seu público, você está conseguindo potencializar essa atenção, essa atração. Então, isso é o começo do funil. Depois, o que os gatilhos mentais também podem proporcionar? Os gatilhos mentais conseguem aumentar o potencial de interesse.
Tá? Então ele vai aumentar o potencial de interesse dos seus prospectos em relação à sua solução. A outra coisa que ele consegue depois é potencializar o desejo. Desejo e interesse, pessoal. Qual é a diferença? Interesse é quando você identifica uma oportunidade. Então você se interessa por uma oportunidade. Então, eu reconheci, vamos supor que eu sou uma pessoa que eu vou de bicicleta para o meu trabalho. Tá? Então o meu interesse estaria em... eu queria não ter CC na hora que eu chego no meu trabalho. E aí o desejo vem aonde? Onde eu conheço algo que vai poder me prover isso. Então, por exemplo, existe uma camiseta que chama Insider. A Insider é uma camiseta que ela é antibacteriana, antitranspirante. Então, se eu identifico e me interesso por uma oportunidade, que é não ter mau cheiro depois de eu ir para o meu trabalho, o desejo pode ser em cima da Insider. Então, com os gatilhos mentais você consegue potencializar o interesse e o desejo. E a outra coisa que você consegue com o gatilho mental é justamente mover a ação, acelerar ou cobrar a ação do seu prospecto. Isso por quê, pessoal? Porque muitas vezes nós somos seres procrastinadores. Então, quando você está no ato de agir, você está gastando energia. Como eu falei, o seu cérebro ele tende a querer não gastar tanta energia para conseguir cumprir as mesmas decisões. Então, um exemplo aqui de mover ação é o gatilho da urgência. O que é o gatilho da urgência? O seu cérebro é procrastinador, do seu cliente também. Então ele vai tender a mover ações para aquilo que ele vê que existe uma prioridade. E a prioridade também nasce da urgência. Ou seja, quando eu tenho uma situação que eu tenho só, por exemplo, um dia para resolver aquilo, automaticamente eu vou tender a agir. E é isso que funciona, por exemplo, como gatilho para mover ações, que é o gatilho da urgência, beleza? Um fato importante dos gatilhos mentais é que justamente eles trabalham para ser mais persuasivos, ou seja, eles tendem a colocar na sua fala mais poder de persuasão. E isso vai fazer repercutir no seu funil de venda. E um outro ponto que é extremamente importante dos gatilhos mentais é que eles ajudam a quebrar objeções. Objeções é tudo aquilo que o seu cliente tem de controvérsia em relação a comprar de você ou comprar o seu produto ou serviço. Por exemplo, um tipo de objeção muito recorrente. Será que isso vale a pena? Né? Será que essa é a pessoa que vai conseguir fazer isso para mim? São tipos de objeções que os gatilhos mentais ajudam você a combatê-las. Beleza, pessoal? Deixa eu ver o que mais eu posso falar para vocês que é importante nessa sequência lógica. Você entender essas ações do funil de venda é o que vai te levar a usar os gatilhos mentais certos. Então vamos aqui a como utilizá-los, pessoal. E justamente o primeiro passo para você conseguir utilizar os gatilhos mentais é você definir muito bem quais são os seus objetivos com aquela comunicação. Então você tem vários objetivos, justamente esses que eu falei para você. Você quer atrair atenção, você quer gerar mais interesse. Então a primeira coisa é você entender quais são os seus objetivos. Então quando você vai fazer um gatilho mental, não adianta você sair fazendo gatilho mental, tá? Não adianta você colocar surpresa, o gatilho mental da surpresa, para você gerar interesse se ele é um gatilho que vai gerar a atenção. Então a primeira coisa que você tem que entender é o que eu quero com essa comunicação. O que eu quero gerar no meu prospecto, no meu potencial cliente, para que ele faça aquilo que eu desejo. Ou seja, eu quero que ele me dê atenção, eu quero que ele tenha mais interesse e desejo pelo aquilo que eu ofereço, ou eu quero que ele haja agora. Então quando você entende essa situação fica muito mais fácil. Por exemplo, se você usa um gatilho mental da urgência, né, antes de captar a atenção do seu cliente, você vai falar assim, você tem 10 segundos para atravessar essa porta. Mas assim, peraí, por que ele vai querer atravessar a porta? Entende? Você conseguiu, às vezes você vai fazer 10 segundos para você atravessar a porta, a pessoa nem vai te escutar, porque você não conseguiu captar a atenção dela. Então é importantíssimo você saber onde você está no funil de venda ao você usar os gatilhos mentais. Então tenha muito claro quais são os seus objetivos. Depois de você definir os seus objetivos, primeiro você vai listar quais são os potenciais gatilhos que você pode usar para converter esse objetivo, tá? Então a primeira coisa que você tem que saber é quais são os gatilhos que você vai trabalhar. E eu vou falar alguns aqui para vocês já, desde já, saberem o que são alguns tipos de gatilho. Fiz uma listinha aqui para a gente conversar. Um gatilho muito importante, pessoal, o gatilho do porquê. O gatilho do porquê,
é um gatilho no qual você vai despertar a razão da pessoa. Então, por exemplo, se eu faço uma promoção, um desconto, tá? Então eu vou lá e faço um desconto. Ah, desconto de 20%. Se eu só faço isso, eu estou dando um bônus para a pessoa. Só que a pessoa não sabe, ela vai falar assim, pô, esses 20%, mas por que esses 20%? Ela vai pensar o quê? Ah, ele está querendo vender porque está com o estoque alto. Ele tem que gastar, ele tem que colocar para rodar porque ele está precisando vender. Então se eu não dou o porquê, eu deixo que a pessoa defina a razão pela qual eu estou fazendo isso. E muitas vezes ela vai achar que esse desconto então não faz tanto sentido, já ele vai abaixar mais ainda. Esse desconto nem é tão importante assim. E quando você usa o gatilho do porquê numa situação dessa, por exemplo, é você fazer o seguinte, por exemplo, se eu dou 20% aleatoriamente, as pessoas tendem a desvalorizar o meu produto. Então, 20% de desconto. Por que ele deu esse desconto? Nem vale tanto assim. Agora, se eu faço o seguinte, num Dia das Mães, por exemplo, que passou, eu dou 20% de desconto e falo o seguinte, 20% de desconto porque é Dia das Mães. Olha a diferença. A pessoa não vai desvalorizar o teu produto ou serviço. Porque ela sabe que você está dando desconto porque é Dia das Mães. Então você tem um motivo para fazer esse desconto. Então quando você coloca o gatilho da razão, você consegue valorizar a sua ação e dar luz para a pessoa entender o porquê. Porque se você não dá luz para a pessoa, ela vai entender motivos que não são tão legais. Tipo, o cara tem que vender porque ele não está conseguindo vender, porque você está dando desconto. E aí vai desvalorizar o seu produto, ele vai tender a não querer comprar. E ele vai também tender a pensar por que você está dando desconto. Que é o que vai desgastar o cérebro da pessoa. Então, se você dar um desconto e não fala o porquê do desconto, a pessoa vai ficar assim, por que deu desconto? Aí o cérebro está lá, gastando energia para tentar entender o porquê você deu desconto. E é isso que o cérebro não quer. O que ele vai fazer? Vai fugir de você. Pô, essa promoção está fazendo eu pensar. Eu não quero pensar. Ou então ele vai chegar numa conclusão que não é legal para você. Tá dando desconto porque ele quer queimar estoque, ele está precisando vender. Então quando você aciona o gatilho da razão, o gatilho do porquê, ou seja, simplesmente explicar o motivo pelo qual você está movendo essa ação, automaticamente ela gera mais poder de persuasão, porque você já dá para a pessoa a razão pela qual você está fazendo e aquilo fica muito mais confortável para ela, beleza? Por exemplo, na sua vida pessoal, você entra em contato com alguém e fala assim, ô Joana, tudo bem? Eu tô ligando para você porque eu preciso conversar sobre uma situação que aconteceu semana passada lá na hamburgueria. Opa, tá bom, ela já sabe, então ela não vai ficar ali se desgastando pensando no porquê, tá bom? Outro tipo de gatilho, pessoal, vamos falar da especificidade. Esse gatilho é bem legal. O que é o gatilho da especificidade? Esse é um outro gatilho também racional que aumenta o seu poder de persuasão. Vocês já viram falar que mentira tem perna curta? Então, por que tem perna curta? Porque quanto mais você fala dela, mais você embanana. Então, as pessoas tendem a confiar e ficar mais tranquilas quando conversam com você e prestar até mais atenção quando você se torna mais específico. Então, por exemplo, se eu vou falar assim pra vocês, o que você fez ontem? Eu fui trabalhar. Fui trabalhar. Tá. E aí a pessoa fala assim, tá, mas o que você fez ontem? Fala assim, ontem, 7 da manhã eu acordei, tomei um cafezinho preto que eu adoro, passado no coador, e comi um pãozinho com manteiga na chapa também. Pô, manteiga aviação é ótima. Peguei o ônibus 773, que é a linha que eu sempre utilizo, e aí eu fui, depois de mais ou menos 15, 16 minutos eu cheguei no meu trabalho. Ali eu trabalhei, fiz 3 reuniões, fiz tal coisa, e aí 6h15 eu voltei para casa na mesma linha que eu pego a linha de retorno. Cheguei, tomei um banho, jantei e fiquei tranquilo. Pô, olha quanto eu fui mais específico. Então, quanto mais especificidade você coloca na sua fala, mais confiável ela vai ser, tá? Isso é um outro tipo de gatilho. Então, Renan, isso é óbvio. É óbvio, mas você usa esses gatilhos no seu dia a dia? Então, quando você vai se comunicar com o cliente, você é específico? Você demonstra os porquês? Então, de vez em quando você pode até fazer, mas quando você começa a entender os gatilhos e os seus objetivos, você vai listando e você sabe, olha, eu vou abordar esse.
Você não vai ter que usar todos os gatilhos possíveis, tá? Porque senão você vai virar uma máquina de gatilho, uma metralhadora, e isso vai incomodar, tá? Se você usa muito gatilho e deixa a sua informação, aquilo que realmente é importante de lado, as pessoas vão tender a se incomodar com você. Por quê? Porque você está metralhando o cérebro dela com muito gatilho, ela vai ficar incomodada a princípio. Então, gatilhos demais é quando você tem mais gatilhos do que a própria comunicação em si que você queria fazer. Então, você coloca gatilhos para corroborar, para fortalecer aquilo que você ia fazer. Então, é importantíssimo, depois de você entender os gatilhos que você pode utilizar, você montar a sua comunicação. Então, o terceiro passo é montar o que você quer dizer. Então, não adianta você só ir colocando gatilhos, mas não ter uma ideia central. Tá? Depois de você montar o que você quer dizer, aí você vai pegar os gatilhos que você listou e vai colocar alguns ali que você vê que tem encaixe. Por quê, pessoal? O gatilho, você para de usar gatilho até o ponto onde você consegue seu objetivo. Então, tem um negócio em vendas que chama você exceder o ponto da venda. Então, pensa assim. Quando você vai usando gatilhos até você conseguir converter a ação que você quer do seu cliente. Então você vai usar especificidade, vai usar razão, vai colocar emoção, você pode colocar depoimento, tá? Eu vou explicar outros gatilhos. Só que se você começar a exceder o ponto desses gatilhos mentais, uma hora o seu cliente vai falar assim, caramba, esse cara tá me bombardeando com gatilho mental e vai passar do ponto. Às vezes você já conseguiu vender para o cliente, você continua tentando dar mais gatilhos mentais, continua tentando convencer mais ele. Mas pensa assim, você já atingiu o seu objetivo. Então é igual binário. Então você quer atrair a atenção do seu cliente. Você atraiu a atenção do seu cliente. Se você continua tentando dar gatilhos mentais para atrair a atenção do seu cliente, o que pode acontecer na verdade é o rebote. Ele perder a atenção dele, porque ele já tem atenção. Então você continua lá tentando buscar a atenção dele, você já tem a atenção dele. Então o gatilho mental ele tem que ser utilizado até o ponto onde você consegue ter a identificação que você conseguiu chegar no ponto que você tinha como objetivo. Então, por exemplo, se você quer manter a atenção do seu prospecto, um dos gatilhos que você pode utilizar é o gatilho da história. O que é o gatilho da história? É você colocar a sua fala dentro de um enredo. Então, quando você fala assim, era uma vez, vou te contar uma história, quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha esse problema parecido com você, e eu estava passando por uma situação assim, assim, assado, põe especificidade na sua história, tá? E eu vou te contar isso porque eu acho importante para você conseguir entender e atingir seus objetivos com essa minha história. Opa, deu por quê? E aí eu vou contar a história. Então olha como os gatilhos vão se correlacionando. Então você constrói esses gatilhos, por quê? Porque você está fazendo com que os seus objetivos sejam mais persuasivos, a sua fase seja mais persuasiva. Então quando você coloca uma história para manter a atenção do seu prospecto, você vai conseguir deixar ele com você por mais tempo. Entende? Por exemplo, o que eu falei do depoimento. O gatilho do depoimento, pessoal, ele faz com que a sua autoridade seja transparecida, seja efetivada por um terceiro. Então, o que é o grande lance? Quando eu falo assim, eu sou bom, eu que estou falando. Então, quando você fala assim, não, eu sou um cara bom, é uma coisa. Outra coisa é quando outra pessoa que você já prestou um serviço fala que você é bom. Esse é o poder do depoimento. Quando você coloca o gatilho mental do depoimento, você está fazendo com que outra pessoa fale que você é bom. E esse gatilho pode gerar vários gatilhos. Então, o depoimento é uma outra pessoa, tá, que não seja você, um cliente, por exemplo, no caso do mundo dos negócios, fala para outras pessoas, né, sobre algo que você fez de bom, o que você é. Então o depoimento ele tem um poder muito grande e outros gatilhos podem potencializar o depoimento. Por exemplo, um gatilho que pode potencializar o depoimento é o gatilho da similaridade. Então vamos supor, tem um depoimento. O depoimento falando que você que é um advogado muito bom. Então, o advogado Júnior me ajudou a resolver tal coisa na minha empresa. Você viu isso. Então, você é uma pessoa X, você vai falar, pô, legal, o advogado Júnior parece que é bom. Agora, um gatilho que potencializa isso é o da similaridade. Vamos supor que quem está dando depoimento aparece lá, Juarez.
empresário de hortifruti. Aí eu sou um empresário de hortifruti. Quando eu ver esse depoimento vai ser muito mais forte para mim, muito mais persuasivo e vai fazer muito mais sentido para mim do que para outras pessoas. Porque assim como o Juarez, eu também sou um empresário de hortifruti. Então esse é um outro gatilho, por exemplo, da similaridade. Então, pessoal, existem vários gatilhos, eles se correlacionam e você pode construir eles dessa forma. Então você vai colocando os gatilhos em conjunto na sua comunicação, tá? Então, por exemplo, eu quero falar que o meu produto herbicida, vamos supor que eu vendo fertilizante, vai. Eu quero falar que o meu fertilizante aumenta a produção. E eu quero falar isso pro meu público. Tá, que gatilhos que eu posso utilizar? E aí você vai colocar os gatilhos nessa sua comunicação. Então você não vai ficar usando o gatilho aleatoriamente, você vai colocar o gatilho dentro daquilo que você queria dizer. Então, por exemplo, você pode colocar o gatilho de depoimento, essa pessoa falando isso. O gatilho de prova social, por exemplo, seria se você quer vender esse produto, se você coloca como prova social lá, olha, aqui temos a lista dos 1000 clientes que utilizaram esse produto e tiveram resultados. Então você tem uma prova social, ou seja, 1000 pessoas utilizaram o seu produto e se deram bem. Ou seja, isso é uma prova social de que o seu produto realmente pode dar certo. Tá bom? Pessoal, essa é a estrutura para usar os gatilhos. Eu fui já dando alguns exemplos de gatilhos mentais, mas agora eu vou gastar um tempinho aqui com vocês. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Tá, 26 minutos. Eu vou gastar mais uns 5 minutinhos aqui com vocês, falando justamente de alguns gatilhos mentais que eu também acho importante. Pessoal, um outro gatilho que a gente pode trabalhar aqui é o gatilho, deixa eu ver um gatilho legal aqui, o gatilho da interação. Legal, gatilho da interação. Pessoal, o gatilho da interação, o que ele faz? Ele faz com que você torne o seu conteúdo mais interessante, tá? E ele faz com que você desperte uma ação na pessoa. Então, por exemplo, você vai mandar um e-mail, tá? Você quer que a pessoa engaje com o seu conteúdo, tá? Então, se você manda um e-mail e fala assim para ele no final, você fala do seu produto, do seu serviço, no final você fala assim, ó, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato que eu te auxilio. Isso não é uma interação. Você tá falando, se tiver alguma dúvida, você entra em contato. Agora, se você colocar no final o seguinte, queria saber se você teve alguma dúvida com isso. Eu estou buscando a interação. A pessoa pode ter tido uma dúvida ou não, mas ela vai tender a responder. Então a interação, ela é um gatilho poderoso para você conseguir despertar essa ação inicial do cliente e ele se manter interessado. Por quê? Quando você faz uma pergunta para alguém, a pessoa automaticamente quer buscar responder, né? O automático dela vai querer fazer ela responder, porque você faz uma pergunta, o seu cérebro automaticamente já busca uma resposta. É igual você falar assim, ó, não pensa numa nuvem azul. Estou pensando numa nuvem azul. Então, quando você proporciona também uma ação de pergunta, o seu cérebro tem o mesmo efeito. Então, ele vai buscar a resposta, mesmo que você não queira falar. Então, às vezes você fala assim, você teve alguma dúvida? Na tua cabeça você já vai pensar, sim ou não. E aí, então, já está mais um passo maior de você ter o seu retorno. Você pode fazer isso em negociação, você pode fazer isso em e-mail, tá? Você pode fazer isso num vídeo. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Manda aí se ficou alguma dúvida ou não. Diferente se você falar assim, se ficou alguma dúvida, manda aí. Olha a diferença do gatilho da interação, quando você entende ele, tá bom? Gatilho da comunidade, pessoal. Esse gatilho é bem legal e muitas empresas conseguem construir ele muito bem. O gatilho da comunidade, ele desperta o pertencimento. Então você vai conseguir manter a pessoa mais engajada com você. Por que isso? Porque nós temos a necessidade de fazer parte de algo. E quando você constrói o gatilho da comunidade, você está construindo um ambiente onde os seus potenciais clientes, o seu público, ele vai se sentir pertencido a algo. Um exemplo simples é quando você dá um nome de algo para quem é sua audiência, por exemplo. Então, por exemplo, vamos supor o canal Parafernália.
Se ele fala, e aí parafernalhas? É um nome que ele dá para a comunidade. Então todo mundo que assiste o parafernália é um parafernália. Pode parecer besta, pessoal, mas isso gera o senso de pertencimento. Então a pessoa é engajada com a sua marca porque ela sente que ela pertence a essa marca. Isso é um exemplo de gatilho de comunidade. Um outro exemplo de gatilho, pessoal, é o exemplo da prova da prova. Então, o que é a prova? Assim como um depoimento, né, vamos dizer assim, a prova também constrói um ato de maior confiança naquilo que você está dizendo. E a prova pode vir de várias maneiras. Então, por exemplo, quando você fala alguma coisa, a pessoa vai falar assim, tá, mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso realmente acontece? Então, você colocar o gatilho mental da prova é para dar mais poder para aquilo que você disse, para causar, quebrar possíveis objeções em relação àquilo que você disse. Então, você pode mostrar, por exemplo, pessoal que faz venda de fature 5 mil reais por dia. Como que eles fazem como prova? Eles mostram lá o faturamento diário deles. Com trade, né? Fature 5 mil reais com trade. Ele vai lá e mostra para você o faturamento da carteira dele. Isso é uma prova, pessoal. Isso é uma maneira que eles utilizam de uma maneira muito escrachada. Mas tem várias maneiras de você construir uma prova de uma maneira mais condizente, tá bom? Outro gatilho, pessoal, é perda ou proveito. O que é esse gatilho, pessoal? Quando você vai fazer, por exemplo, uma promoção ou vai fazer alguma comunicação, as pessoas elas tendem a se mover quando elas veem algum tipo de potencial risco, ou seja, podem perder alguma coisa, ou potencial proveito, ou seja, podem ganhar alguma coisa com aquilo. Então o gatilho mental da perda ou proveito, ele ativa justamente esse lado do que a pessoa ela vai tender a ter uma ação quando ela vê que ela tem um risco iminente ou ela tem uma oportunidade crescente. E como você faz isso? Pode ser pela comparação, mas vamos dar um exemplo. Se você fala assim que o seu preço ele vai ficar até o final do mês nesse valor e depois ele pode aumentar. Eu garanto o preço até o final do mês, depois ele pode aumentar. Você está trabalhando a urgência, ou seja, até o final do mês tem que decidir, mas também o potencial de perda. Então se você só fala assim, vai ser esse preço até o final do mês, você está usando só o gatilho da urgência. Se você fala, vai ser esse preço até o final do mês e depois ele pode aumentar por conta de inflação, por exemplo. Automaticamente você está usando o gatilho da perda, tá? E o que acontece, pessoal? O gatilho da perda é muito mais forte também que o do bônus. As pessoas tendem a se mover mais quando elas têm um risco iminente do que uma oportunidade. Então, o risco da perda é maior do que muitas vezes o benefício do ganho. Tá? Isso, pessoal, psicologicamente falando, comprovado, tá? Então, quando você vai construir algum tipo de campanha, de promoção, não é que você tem que sempre trabalhar a perda, tá, pessoal? É legal trabalhar o bônus, né? Mas é legal também você entender isso, porque você pode utilizar isso na sua comunicação, se for honesto. Isso chega a mais um ponto, pessoal, que eu queria passar para vocês. Os gatilhos mentais são armas de persuasão. E uma faca na mão de um cozinheiro, ela faz uma boa refeição. Uma faca na mão de um assassino, ela vai matar uma pessoa. Então, os gatilhos mentais, pessoal, eles têm que ser usados com muito respeito. O que é o respeito? O respeito existe quando você tenta persuadir alguém, mas não manipular. Tá? Como diz o tio Ben do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando você vai utilizar um gatilho mental, você tem que ser honesto. Então, por exemplo, se você fala que vai ser esse preço até a semana tal e que depois vai aumentar, se você mantém o mesmo preço para a semana seguinte, você está manipulando, não persuadindo. Então, quando você usa um gatilho mental, você tem que estar sendo sincero. Por exemplo, o gatilho mental da emoção é um gatilho mental muito poderoso. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês assim, tô feliz demais por conseguir fazer essa live para vocês. Eu tô feliz, pessoal. Entendem? Eu fico feliz de quando eu faço uma live pra vocês. E automaticamente quando eu coloco a minha emoção e falo assim, galera, eu tô muito feliz por conseguir fazer essa live pra vocês, por estar aqui conversando com vocês e entregando valor pra vocês. Se eu tento fingir essa emoção, vocês aí vão reconhecer.
Porque nós somos treinados a captar a falsidade, porque a falsidade é um risco. Desde a nossa existência em sociedade, se você não tem a capacidade de reconhecer falsidade ou reconhecer mentira, você se coloca numa situação de risco. Então, você consegue reconhecer um inimigo, se você consegue perceber falsidade. Então, quando você tenta colocar emoção, mas você não coloca uma emoção verdadeira, a não ser que você seja um puta artista, né? Provavelmente você vai gerar ali não uma boa emoção. Ou você vai manipular e depois a pessoa vai ver que não faz sentido. Então, tanto em termos de usar o gatilho como persuasão, não como manipulação, é algo que é mais honesto, mas também tem uma lógica de negócios por trás disso, pessoal. Por quê? Cada dia mais você tem que buscar as vendas recorrentes, porque a concorrência cada vez aumenta cada dia mais e mais. Então, se você tenta só vender e não faz um trabalho de buscar recorrência, de conseguir fazer com que essas pessoas comprem mais vezes de você, muitas vezes você pode ter um prejuízo vendendo uma vez só. Por quê? Muitas vezes, se você manipula a pessoa para vender para ela, o que vai acontecer é que ela pode ter um desgaste e depois estar insatisfeita com o seu produto. Então você vende, manipula a pessoa. Então eu manipulei ela. Então eu fingi que ia ter urgência. E aí depois eu mantive o preço. Se a pessoa descobre depois isso, ela fala, pô, a pessoa me enganou. E aí você vai ter o efeito rebote e a pessoa vai deixar de comprar de você e falar mal de você. Então, quando você usa gatilhos mentais, é importantíssimo que você use com respeito para conseguir persuadir as pessoas dentro daquilo que realmente é verdade, dentro daquilo que realmente é verdade, e não simplesmente você manipular as pessoas. Então, o gatilho mental, ele é efetivo quando você realmente persuade e não tende a manipular. Porque se você manipula, em algum momento você vai ter um efeito rebote disso. Em vez da pessoa indicar você e ficar feliz por ter comprado de você, ela vai ter uma crise de marketing, ela vai falar mal de você para outras pessoas. Muitas vezes vai perder essa venda, a pessoa vai pedir o dinheiro de volta. Então é importantíssimo que ao usar gatilhos mentais, você seja muito sincero. Tá? Tanto no gatilho mental da emoção, quanto no gatilho mental da urgência, o gatilho mental da similaridade, depoimento. Por exemplo, você não pode forjar um depoimento. Tem que pegar um depoimento honesto, tá? Então, quando você vai utilizar os gatilhos mentais, é importantíssimo que você tenha esse respeito. Pessoal, mais um gatilho que eu vou passar para vocês. O gatilho mental do evento. Pessoal, o que é o gatilho mental do evento? Quando as pessoas tendem a dar mais atenção e mais interesse para coisas que são marcadas, marcantes. Ou seja, se eu falo, vai ter uma live no dia 3, é uma coisa. Agora se eu falo, olha, vai ter a live tal no dia 3, isso tem mais peso. Por quê? Porque é um evento específico. Assim como, por exemplo, bares e restaurantes. Então se toda sexta-feira eu abro e tem um show lá aleatório, eu não estou fazendo um evento. Agora, se eu falo lá que na sexta-feira vai ter tal evento, automaticamente aquilo passa a ter mais valor. Isso acontece muito, pessoal, em palestras, em pessoas que dão palestras, dão cursos. Então, quando você utiliza o evento, você dá mais poder para a sua ação de venda, porque você torna ela mais atrativa, mais interessante, porque ela vai acontecer só uma vez. Então, pessoal, vamos supor que vai ter um show. O show do Legião Urbana. Não, Legião Urbana não, pessoal, vamos lá. O show do Imagine Dragons. Então vai ter o show do Imagine Dragons. Vai ser um evento, vai ser o show deles no Brasil. Agora, se eles fizessem show toda semana, ele ia perder o poder de evento. Porque aquilo vai ser único. Rock in Rio é único, pessoal. Então quando você constrói as suas ações com base no gatilho de evento, elas se tornam mais poderosas. Pessoal, estamos chegando aqui em 40 minutos de live. Eu falei para vocês alguns gatilhos, falei para vocês também como utilizar esses gatilhos, falei por que os gatilhos são importantes, tá? Falei o que são gatilhos e dei alguns exemplos. Ao longo das semanas aqui eu vou estar sempre postando mais gatilhos para vocês em formato de reels para vocês consumirem rápido. Se vocês forem no perfil agora, vai ter lá vários gatilhos, tá? A nossa série chama Que Gatilho Foi Esse? Onde eu passo vários gatilhos mentais para vocês de maneira a exemplificar como utilizá-los, beleza?
Mas lembrando, mais importante de saber dos gatilhos é saber quais são os seus objetivos e quais utilizar para chegar nesses objetivos. Não use gatilhos mentais de maneira aleatória, tá? Não fique colocando gatilhos mentais à toa. Saiba o que você quer construir com esses gatilhos mentais e também use eles com respeito e com honestidade, porque se você tentar manipular em vez de tentar persuadir, você vai ter um efeito rebote depois. Isso vai mais te prejudicar do que fazer bem para o seu negócio. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado para quem ficou aí até o final. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês, agradeço demais, mesmo vocês não comprando algo de mim, só de vocês estarem aqui, vocês já são meus clientes, porque vocês já estão dando algo muito valioso para mim, que é o tempo de vocês. Pessoal, muito obrigado, até a próxima live da semana que vem, tá? Muito obrigado por tudo, um grande abraço, pessoal, bom dia e ótimos negócios. Tchau, tchau!